Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre profetas menores. E hoje nós chegamos ao livro de Obadias. É um livro da Bíblia que tem apenas um capítulo. Importante termos em mãos a Bíblia para podermos ler algumas das passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu farei isso agora com a sua participação. Convido então você para orar junto comigo. Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, livro de Obadias. Nós leremos apenas os 4 primeiros versículos. O texto da Palavra de Deus nos diz o seguinte: Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Não se conhece exatamente quem foi esse profeta Obadias, autor do livro de mesmo nome. Esse livro, como mencionamos, é um capítulo, ele tem apenas um capítulo, e é o livro mais curto do Antigo Testamento, mas não é o livro mais curto da Bíblia. Ele contém apenas um capítulo com 21 versículos. Por se conhecer pouco sobre Obadias, é muito difícil datar com precisão esse livro e determinar onde esse profeta viveu e ministrou. Das várias possibilidades, Obadias teria profetizado em uma data após 586 a.C., época em que Jerusalém teria sido destruída pelos babilônios. Uma base para essa hipótese é que o livro condena a nação de Edom por sua participação ou omissão durante a queda de Jerusalém. Dentro dessa hipótese, Obadias pode ter sido contemporâneo dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Saber a data correta de quando Obadias profetizou parece não ser algo crucial para o entendimento e aplicação do que ele escreveu. Quanto ao lugar onde esse profeta atuou, dado o seu foco na questão do regozijo dos edomitas com a destruição de Jerusalém pelos babilônios, parece mais provável que Obadias viveu e profetizou em Judá. É possível que os residentes de Jerusalém teriam sido seu público-alvo original. A chave para o entendimento do livro de Obadias é a nação de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 36, versos 1, o verso 8 e o 9, enquanto os israelitas eram descendentes de Jacó. Edomitas e israelitas, portanto, eram povos irmãos, descendentes do mesmo patriarca Isaque. O que impressiona no relato bíblico é que a história desses dois irmãos e de seus descendentes foi marcada por conflitos. As brigas e desentendimentos entre eles perduraram por vários séculos. Esses conflitos começaram antes do nascimento dos meninos, que eram gêmeos. Gênesis, no capítulo 25, verso 22, relata que os dois brigavam no ventre de sua mãe, Rebeca. No próximo quadro, uma pergunta: o que marcou a conduta de Edom ao longo da história? Um dos fatos marcantes dessa história foi quando o povo de Israel, liberto do cativeiro do Egito, rumava para a terra prometida. Nessa ocasião, cerca de 2 milhões de israelitas tentaram cortar caminho pelo território dos seus irmãos edomitas, mas
foram impedidos por eles. Houve várias alternativas ou alternâncias de controle militar sobre o território dos edomitas ao longo da história. Por exemplo, o rei Davi capturou Edom e estacionou uma guarnição no território deles, colocando Edom na condição de estado vassalo. Após Salomão, o reino foi dividido em Israel e Judá. Esses dois reinos e Edom seguiram se mantendo em oposição. Os diversos embates entre israelitas e edomitas é que levaram às várias alternâncias de controle militar sobre o território dos edomitas. Na época da ameaça babilônica contra Judá, os edomitas ajudaram os babilônios e até combateram seus irmãos israelitas. Interessante que após a invasão babilônica de Judá, os árabes nabateus assumiram o controle da capital de Edom, o lugar chamado Selá ou Petra, ambos localizados na Jordânia. Ao final desse embate, os edomitas restantes foram forçados a se mudarem para o sul de Judá. Mais tarde, os gregos chamaram essa área de Idumeia e seus habitantes passaram a ser chamados de idumeus. Depois que os romanos substituíram os gregos como o poder dominante em Canaã, eles permitiram que os idumeus desfrutassem de alguma soberania. O rei Herodes o Grande, que estava no comando de Canaã quando Jesus nasceu, ele era idumeu. Os idumeus, mais tarde, do ano 68 a 70 da era cristã, se juntaram aos judeus na revolta contra os romanos. Tanto judeus quanto idumeus foram derrotados e Jerusalém foi novamente destruída, no caso, pelos romanos. Esse panorama histórico nos ajuda a entender o pano de fundo do livro de Obadias. Com a derrota para os romanos, os idumeus foram dispersos e deixaram de existir como povo. Tudo indica que esse final foi o cumprimento da profecia de Obadias de julgamento sobre os edomitas. Por que Edom, nação irmã de Israel, se tornou inimigo histórico do povo de Deus? Uma possível resposta a essa pergunta pode ser dada a partir de 3 fatores. O primeiro fator, a inimizade deles, durou nada mais, nada menos do que 1.900 anos. A rivalidade começou com Jacó e Esaú por volta de 2.000 anos antes de Cristo e se estendeu até quando Edom deixou de existir como nação independente por volta do ano 100, ainda antes de Cristo. Esses 1.900 anos foram caracterizados por períodos de guerra, dominação, rebelião, profecia e julgamento. Segundo fator que explica por que Edom se tornou inimigo histórico de Israel: a consistência e a intensidade dessa inimizade entre eles. Obadias, no capítulo 1, verso 10 a 14, fala sobre essa questão da intensidade do desentendimento entre eles. Terceiro fator, a natureza traiçoeira de sua inimizade, descrita por Amós, no capítulo 1, verso 11. Vale notar que nenhuma outra nação apresentou essas características. No próximo quadro, uma outra pergunta: por que Obadias escreveu o seu livro de profecias? Ele pretendeu anunciar julgamento divino sobre Edom e sobre nações semelhantes a eles. Obadias também pretendeu dar esperança aos israelitas, lembrando-os do futuro que Deus lhes havia prometido. Os edomitas desempenharam um papel tão consistentemente contraditório na história de Israel que acabou se tornando figura simbólica de nações hostis. A maioria dos estudiosos da Bíblia vê Edom como típico e representativo de todas as forças reunidas contra o povo de Deus e contra Javé. O próprio fato do livro consistir em apenas um capítulo deve nos alertar para sua importância.
Se não fosse importante, Deus não o teria preservado e ele teria desaparecido há muito tempo. Obadias revela o ponto culminante da rivalidade entre irmãos e o antagonismo nacional que se desenvolveu entre os descendentes de Jacó e Esaú, os israelitas e os edomitas. Nosso desafio nesse estudo será identificar as mensagens que foram relevantes para os leitores originais do livro séculos atrás, bem como aquelas que se aplicam a nós nos dias de hoje. Um ponto interessante que os estudiosos destacam dentro de uma perspectiva histórica e teológica é que a linhagem de Jacó chegou ao rei Jesus, enquanto a linhagem de Esaú chegou ao rei Herodes. Historicamente, então, tanto Jesus quanto os Herodes foram rei dos judeus. Mas o curioso é que não há registro de que Jesus tenha falado com Herodes. Herodes Antipas governava a Galiléia e a Pérea durante o ministério de Jesus na terra. Em Lucas, capítulo 13, versos 31 a 32, alguns fariseus avisam Jesus que Herodes queria matá-lo. Jesus responde chamando Herodes de raposa, mas isso não pode ser visto como um diálogo direto entre Jesus e Herodes. Em Lucas, no capítulo 23, versos 6 a 12, durante o julgamento de Jesus, Pilatos o envia a Herodes, porque ele, Jesus, era da Galiléia. Herodes fica curioso, faz várias perguntas, mas Jesus não responde nada. Então, Herodes o despreza e o devolve a Pilatos. Portanto, Jesus esteve diante de Herodes, mas não houve comunicação verbal registrada, pois Jesus permaneceu em silêncio. As profecias de Obadias foram cumpridas ou ainda há algo a ser cumprido? Esse não é um tema simples de responder. Na época de Malaquias, 450 anos antes de Cristo, Edom havia sofrido uma derrota devastadora. Ela não foi tão grande quanto a derrota prevista por Obadias. No entanto, é possível que a dimensão da profecia de Obadias transcenda os eventos históricos e aponte para um julgamento mundial do final dos tempos. Quando visto nesse contexto escatológico mais amplo, Edom serve como um símbolo, um arquétipo para todos os inimigos de Deus, presentes e futuros. Todos estes serão esmagados por seu julgamento. Assim como a nação de Edom se opôs aos israelitas, os edomitas da época de Jesus se opuseram a ele e a seus seguidores cristãos. Jesus provou ser o cumprimento de tudo o que a nação de Israel pretendia ser e, por isso, tornou-se o foco pessoal da hostilidade de Herodes. Herodes tentou matar Jesus em sua infância, mas sem sucesso. Da mesma forma, os inimigos do povo de Deus e do Messias também não terão sucesso em acabar com o Salvador. Deus destruirá tudo o que Edom representou, e aqueles que tentarem fazê-lo sofrerão destruição por isso. Essa é uma das mensagens proféticas de Obadias. No próximo quadro, temos mais uma pergunta. O que caracterizava o caráter dos edomitas? Os edomitas viviam em uma região rochosa e reclusa. Nessa região havia duas localidades principais, Selá e Petra, distantes 80 quilômetros uma da outra. Hoje são sítios arqueológicos na Jordânia. Os árabes nabateus, que em certo ponto da história expulsaram os edomitas de seu território, na verdade esculpiram Petra em rocha sólida. A habitação dos edomitas, que ocuparam essa região antes que os nabateus a dominassem, diz muito sobre eles. Eles eram isolacionistas, eram autossuficientes e ferozmente independentes. Essa autossuficiência foi motivada pela posição geográfica privilegiada de Edom, que cobria uma das várias grandes rotas do comércio naquele tempo. De certa forma, os edomitas se parecem com muitas pessoas em nossos dias. Eles preferem ficar sozinhos,
desconfiam dos outros e sempre querem controlar seu próprio destino. Eles se refugiaram em uma parte do deserto de onde achavam que poderiam se defender contra qualquer inimigo. E eles, edomitas, eram muito orgulhosos por conta disso. O orgulho que leva à arrogância é um dos pecados mais difíceis de lidar. É muito mais fácil lidar com mentiras, roubos, adultério e outros pecados flagrantes do que o orgulho. O orgulho, por outro lado, é uma coisa que a pessoa pode até praticar e muitas vezes ela nem ela estará consciente do que está acontecendo. Na verdade, podemos ser orgulhosos e nem mesmo saber disso. O orgulho é um pecado raiz, é uma raiz da qual muitos outros pecados evidentes acabam aparecendo. O orgulho é uma atitude que diz: eu ou nós não precisamos de Deus. Os edomitas não se curvavam a Javé e pensavam ser invencíveis. Esaú não via utilidade para as promessas de Deus e seus descendentes também pensavam que poderia se dar muito bem sem Deus. O Novo Testamento chama Esaú de pessoa profana, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 12, 16. Uma pessoa profana, de um modo geral, não se importa com as coisas espirituais, porque tende a se gloriar em suas próprias habilidades naturais. Além disso, vive para satisfazer seus próprios anseios. Quem é orgulhoso extremado costuma agir como se fosse independente de Deus. Raramente essa pessoa ora ou nunca adora a Deus, ou nunca ou raramente pensa nas coisas espirituais. Os cristãos também podem incorrer nesse tipo de pecado. Os edomitas ficaram famosos por construir fortalezas em lugares rochosos e altos. Na Bíblia, usualmente a águia é comparada à divindade. Estudiosos afirmam que, no caso dos edomitas, eles se divinizaram e se tornaram seu próprio Deus. Com isso, eles pensaram que poderiam se proteger do perigo e dos inimigos, construindo suas casas no alto dos penhascos do deserto de Edom. Mas Deus disse que os derrubaria. É o que lemos em Obadias capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. No próximo quadro, mais uma pergunta: o que levou Edom à derrota? O pecado principal de Edom era o orgulho, sendo que a violência era uma das formas da manifestação desse pecado. Eram orgulhosos por conta de suas defesas no alto das rochas e por tratarem seus inimigos com violência. Além disso, eles se alegravam sempre quando podiam prejudicar os outros. Lá em Obadias, no verso 10 a 11, nós lemos: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Esses versículos se referem ao evento em que os edomitas viram seus irmãos israelitas sofrendo, mas não fizeram nada para libertá-los, e até aumentaram o sofrimento deles e se alegraram com isso. A violência dos edomitas revelou o seu ódio pelo que os israelitas, seus irmãos, representavam. Os israelitas representavam a fé em Javé. Eles defendiam esse ideal, embora não fossem consistentes em seu testemunho. No entanto, eles continuaram a acreditar em Javé e a segui-lo. A violência antinatural dos edomitas contra os israelitas revelou seu ódio não na perspectiva étnica, porque afinal eles eram irmãos, mas pelo que os israelitas representavam. O resultado de tal orgulho ímpio, que levaria à violência contra o povo de Deus, motivou a retribuição divina.
Os edomitas se achavam seguros, mas Deus os derrubaria. O Deus a quem os edomitas pensavam que podiam desconsiderar, os visitaria e destruiria. Ele é aquele que formou as montanhas, nos quais os edomitas depositaram toda a confiança e a segurança deles. O verso 7 sinaliza para a maneira como os edomitas seriam derrubados de suas fortificações. O texto diz: todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. O que aconteceu foi que os nabateus, supostos amigos dos edomitas, conseguiram entrar em seus domínios fortificados. Eles entraram na condição de mercadores, mas na realidade eram soldados inimigos. Nabateus foram inicialmente parceiros de negócios dos edomitas. Eram comerciantes e mercadores, mas eram também guerreiros disfarçados. As fortificações de Edom na região de Selá, ou região de Petra, foram conquistadas com uma estratégia de traição semelhante à história do cavalo de Troia. Os nabateus usaram o perfil de mercadores para infiltrar seus soldados armados dentro das fortalezas dos edomitas e os subjugaram. Com isso, conseguiram expulsá-los do lugar. Posteriormente, no ano 5 a.C., Edom foi dominado pela Assíria e depois pela Babilônia. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Sobre Edom, Obadias, no capítulo 1, único capítulo, no verso 3, diz que o orgulho do seu coração o enganou. A pessoa orgulhosa é aquela que possui uma excessiva opinião sobre si mesma. Os edomitas eram orgulhosos e arrogantes. Sobre o orgulho, aprendemos que ele é a raiz de muitos pecados, porque coloca o eu no centro, substituindo a dependência de Deus. Inspirados por esse estudo sobre Obadias, vemos que o orgulho pode se manifestar através de pelo menos 3 atitudes. Primeira atitude: confiança excessiva em recursos ou posição. O orgulhoso cultiva uma preocupação prioritária sobre reputação, necessidades pessoais, desejos, dignidade, imagem, autoexaltação, presunção e costuma achar-se muito acima dos demais. Empresas, carreiras, status social podem nos dar uma falsa sensação de invulnerabilidade. Obadias nos lembra que tudo isso é passageiro. Segunda atitude através da qual o orgulho se manifesta: indiferença diante da dor alheia. Quando vemos alguém em crise, nossa reação revela um pouco do nosso coração. Se as pessoas que sofrem estão sempre invisíveis para você, deve haver alguma coisa errada em sua conduta cristã. Nesses casos, o orgulho leva a pessoa a pensar: esse problema não é meu, eu sou privilegiado ou sou bom demais para que isso aconteça comigo. Isso é uma forma de orgulho. Terceira atitude de orgulho: o orgulho espiritual. Achar que somos ou que estamos melhores que outros na fé pode nos levar a desprezar quem luta ou desprezar quem caiu e está tentando se levantar. Jesus nos fala sobre isso em Mateus, capítulo 7, verso 3. Ele diz: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Mas como superar essa questão de orgulho? Finalizamos destacando 5 passos que podem nos ajudar a superar a questão do orgulho e da arrogância em nossa vida. Primeiro passo: reconheça diante de Deus qual é a medida do seu orgulho. O orgulho é um pecado que gera outros pecados. O primeiro passo é admitir que você pode estar sendo orgulhoso. O salmista enfrentou isso quando escreveu no Salmo 139, versos 23 a 24. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Segundo passo para superar a questão do orgulho. Cultive a humildade no seu dia a dia. A humildade é o oposto do orgulho. Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 e 4, fala sobre isso. Ele diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Lembrar, então, que humildade é pensar menos em si próprio e mais nos outros. Isso não quer dizer que você tem que concordar com todos, mas sim não ter as pessoas como invisíveis e respeitar as diferenças delas. Terceiro passo: lembre-se de sua dependência de Deus. Orgulho nasce da ilusão de autossuficiência. Para se contrapor a isso, antes de ligar seu celular ao acordar, comece o dia agradecendo a Deus. Reconheça que tudo que você tem e o que você é vem dele. O outro passo, o quarto passo, é: esteja disponível para aceitar correção e conselho. A arrogância rejeita a correção. Provérbios capítulo 12, verso 15 diz: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. E o quinto passo, o último passo é: busque servir sem esperar ser reconhecido. Marcos capítulo 10, verso 43 e 44, nós lemos palavras de Jesus que diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, lembre de se inscrever clicando no sininho para receber as postagens, notícias das próximas postagens de estudos que pretendemos fazer. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série, de todos os estudos dessa série sobre profetas menores que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!